novo no canal e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a minha experiência trabalhando tanto aqui quanto no Brasil como agente de viagens. Vem comigo! Bom, eu comecei trabalhando como agente de viagens no Brasil, logo depois que eu me formei em moda. Aí eu vim passar uma temporada aqui na Inglaterra com a minha irmã pra gente estudar inglês. E quando eu voltei, por conta da minha experiência, vivendo fora e tudo mais, uma amiga me convidou para fazer um estágio na agência de viagens dela. Eu ganhava muito pouco, eu trabalhava só meio período, mas foi uma experiência maravilhosa e foi onde eu tive toda a minha base do turismo. Então era uma agência pequena e tal, mas a gente atendia a prefeitura do município, então tinha bastante demanda. Basicamente eu vendia passagens aéreas. Eu devo ter ficado na agência menos de meio ano. Sei que por diversos motivos eu me mudei de cidade, fui morar em Campo Grande. Eu consegui trabalhar numa agência de viagens também. Aí era uma agência um pouco maior e tal. Aí lá eu já comecei a trabalhar mais com pacotes, com vendas de pacotes de turismo, sabe? Não tanto passagens aéreas. E fiquei mais um tempo nessa agência e depois uma consolidadora me chamou para trabalhar com eles. O que são as consolidadoras? No Brasil, uma agência de viagem não pode comprar direto da companhia aérea. Eu não sei agora, depois de tanto tempo que eu saí de lá, se já mudou alguma coisa disso. Mas quando eu comecei a trabalhar com turismo, tinha que ter a consolidadora no meio para fazer essa ligação entre a agência de viagens e as airlines e as companhias aéreas. Eu trabalhava numa consolidadora então, e lá que eu comecei a aprender os GDS. GDS são os sistemas que as agências, as consolidadoras, as companhias aéreas usam para emissão de bilhete aéreo. No Brasil, os mais famosos, se eu não me engano, é Amadeus, Sabre e WorldSpan. WorldSpan quase não usam. E eu aprendi tanto Amadeus quanto Sabre. Depois me mudei de cidade de novo, aí comecei a trabalhar na CVC e aí sim, era só basicamente vendo de pacote de viagem. Eu era mais especializada em grupos, eu vendia muito pacote para Disney, pacote de lua de mel. Eu gostava muito de fazer lua de mel, então eu tive vários clientes, vários casais que até hoje são meus amigos, porque eu vendia lua de mel para eles. E isso me deixava muito feliz. No total, no Brasil, eu trabalhei com turismo em torno de 10 anos. Entre agência, consolidadora, a CVC, que seria um outro patamar de agência. E aí, quando eu vim para Londres, era essa experiência que eu tinha como agente de viagens. E foi nisso que eu fui atrás de trabalho logo que eu cheguei aqui. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui, peguei a revista Brasileiras, tem uma revista que tem bastante informações que chama Leros. Agora tem outras revistas, o Brasil na Mão, Adriana Chiari, são revistas ótimas, com um ótimo conteúdo. Nessa Leros, eu peguei a lista das agências de viagens que tinha foco consumidor brasileiro, porque como eu não falava inglês nem nada, eu não ia poder vender para inglês, né? Então eu tinha que primeiro ir nos brasileiros. E aí fui de porta em porta, entregar meu currículo, falar que eu sabia o GDS e tal, porque assim, basicamente o GDS, o Sabre, o Amadeus, eles são mundiais. Então, o que eu sabia no Brasil, eu ia saber usar aqui também, entende? Vender passagem aérea, o que eu sabia no Brasil, eu ia saber aqui também. Claro, tem algumas diferenças de mercado e tudo mais, mas a gente vai aprendendo isso. O principal, o primordial que eu precisava para trabalhar com turismo, eu tinha. Então eu fui nas agências que atendiam brasileiros, entreguei meu currículo, fui lá na Caruda e em menos de um mês eu já estava trabalhando na Bravo Travel, que é uma empresa, uma agência bem grande aqui que atende brasileiros. Eles são parte de um grupo maior, que é a Travel Lab. O meu chefe era italiano, então eu fiz a entrevista por telefone, em inglês, com o chefe italiano. Foi um desastre na entrevista, mas eu consegui mostrar que eu sabia. E aí eu comecei a trabalhar, eu fiquei 2 anos na Bravo Travel. E aí, com esses 2 anos, eu posso falar basicamente o que eu conheci das diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado inglês. Aqui no mercado inglês, não tem a consolidadora, não existe consolidadoras. Então, as agências de viagens compram direto das companhias aéreas. Então, quanto maior
a agência de viagens, mais o volume de venda, mais poder de negociação ela vai ter com as companhias aéreas, entende? Valores mais baixos de tarifas. Aqui na Inglaterra, as pessoas usam muito a internet para compra de passagem e de pacotes. Eu acredito que o número é infinitamente maior do que no Brasil em relação à compra online. Aqui as pessoas compram muito online. Basicamente, o que eu atendia na agência de viagens eram brasileiros mais humildes, mais simples, que devem ter viajado uma vez para vir para a Inglaterra e agora estão querendo ir embora, estão querendo ir para o Brasil, mas são passageiros mais humildes que não têm essa frequência de viajar e se sentiam seguros em comprar online. Precisavam de ter alguém físico para ajudar eles a emissão da passagem, a tirar as dúvidas e tudo mais. Aqui na Inglaterra não se parcela pacote, não se parcela passagem. Agora tá começando uma coisa de depósito, que você paga o depósito para garantir, mas essa coisa de parcelamento no cartão, parcelar no boleto, como existe no Brasil, aqui não existe. Ou tu tem dinheiro para comprar ou esquece. Outra coisa que aqui também eu notei a diferença é a procura por cruzeiros. No Brasil tá começando, eu acho que agora, essa questão de cruzeiro tá ficando mais popular. Aqui é muito popular, as pessoas gostam muito de cruzeiros. Então, era um produto que eu vendia bastante também. São as mesmas companhias aéreas, MSC, tal, Costa, são as mesmas que vão pro Brasil. E outra coisa que eu vendi muito aqui é a travessia. Então assim, ó, o mesmo navio MSC que vai pro Brasil no verão de lá é o mesmo navio que tá aqui no verão aqui da Europa. Então ele tem que ir pro Brasil, ele faz toda essa travessia Europa-Brasil. E para quem tem muita bagagem, ou para quem quer conhecer outros lugares, ou curtir alguns dias no mar e tudo mais, é uma ótima opção. Dependendo da rota, são em torno de 14 a 17 dias no mar. É tudo all inclusive, então tu vai comer e beber de graça. Tu pode levar a quantidade de bagagem que couber na tua cabine, então dá pra colocar bastante coisa, principalmente se for pegar uma cabine maior. Quem tá indo de mudança pro Brasil dá pra levar muita coisa. E é uma viagem super diferente. É um hotel de 5 estrelas que tu vai lá e conhecendo vários lugares. Enfim, cruzeiro também eu vendi bastante por aqui. Eu atendia muito o público brasileiro. O que eu posso dizer do público brasileiro aqui da Inglaterra pro público brasileiro do Brasil é que não tem muitas diferenças, não. Eles querem melhores preços, eles querem parcelar, eles querem tirar o máximo de informação do agente. Às vezes nem acabam comprando com a gente. Mas eu vejo que nesse mercado brasileiros daqui e que moram no Brasil basicamente igual. O que eu aprendi no Brasil trabalhando em agências, eu usei completamente tudo aqui e eu sempre falo, quem sabe algum GDS, ou Amadeus, ou Sabre, ou WordSpan, nunca mais fica desempregado. Tu não fica desempregado, porque tem muita procura, sabe? Mesmo com essa coisa de internet, de venda online, tudo, eles precisam de pessoal que saiba o sistema. Então, se você é agente de viagem no Brasil, pense em morar pra cá, não tenha medo. Você vai ter emprego, porque emprego tem. Eles não pagam tão bem. Eu acho que você, trabalhando em outras coisas, você ganha melhor. Mas eu acho que é um ótimo começo. Foi uma experiência maravilhosa pra mim. Eu agradeço muito a Bravo Travel. Foi por eles que eu entrei no mercado profissional inglês. E eu sou muito grata. Nos 2 anos que eu trabalhei lá, eu ganhei nos 2 anos como melhor vendedora, o que me deixa muito feliz e grata. Eu acho que a simpatia do brasileiro faz a diferença. Se você é agente de viagem do Brasil, tem o sonho de morar fora, se joga, claro, sempre com documentação, sempre tudo certinho. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!